Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Se for a sua primeira vez aqui no canal, aproveita para se inscrever em nosso canal, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o sinal de Deus com Abraão para confirmar a sua aliança. E se você é a primeira vez que chega aqui em nosso canal e não sabe do que estamos falando, aproveita, volta um pouquinho e você vai entender nos vídeos anteriores que estamos falando sobre o patriarca Abraão. E é muito importante conhecer esta história deste importante patriarca. Então não sai daí, porque eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a palavra de Deus. Diz a Bíblia, quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Gênesis 17, versículo 1 e 2. Os acontecimentos descritos neste capítulo acontecem 13 anos depois de Abraão ceder passivamente à proposta feita por sua esposa Sarai, que acabou com Agar grávida e com o nascimento de Ismael, o que demonstrava que, a despeito dos tropeços de Abrão, Deus não esqueceu de sua promessa. Nem mesmo as falhas motivadas pela falta de fé ou o passar dos anos mudaram a intenção de Deus em manter a sua palavra. A palavra de Deus é fiel e imutável. A falta de fé de Abrão interrompeu o ciclo virtuoso que ele voltava a ter com Deus e sua jornada espiritual ficou prejudicada, pois Deus se manteve em silêncio. Depois do nascimento de Ismael, se passaram 13 anos e não há na Bíblia nenhum registro de que Deus tenha chamado Abrão para conversar com ele neste período. Agora, Deus o chama para uma conversa e o faz relembrar da promessa que havia feito quando ele tinha ali 75 anos, ainda em Ur dos Caldeus. Como você se sentiria tendo que passar por um hiato de mais de uma década sem ouvir a voz de Deus o chamando para uma conversa, como aconteceu com Abrão? Como será que ele passou por este período de silêncio? Eu creio que a maior bênção que podemos ter é a comunhão com Deus. Mas os nossos pecados e o descuido com a comunhão podem nos levar a desviarmos da presença de Deus por longos períodos de tempo. O profeta Isaías afirma que não é culpa de Deus quando deixamos de ouvir a sua voz. O profeta diz que foram as suas maldades que os separaram de Deus, por causa dos seus pecados ele se afastou e não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue e seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentira e sua boca transborda de corrupção. Isaías 59, versículos 2 e 3. Muitas vezes escolhemos viver no pecado por muito tempo, como fizeram Davi e Salomão, e outras escolhemos simplesmente ir para longe da presença de Deus e passar por longos períodos de secura espiritual, como Ló, ao descer para o Vale do Jordão e viver perto dos prazeres de Sodoma e Gomorra. Mas agora o silêncio foi quebrado, e não foi em resposta aos apelos de Abrão, mas Deus quem lhe apareceu mostrando as suas credenciais, dizendo: Eu sou Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Ao ouvir esta declaração, Abrão talvez pensou que o desejo de Deus era lembrá-lo mais uma vez da vigência da aliança. Porém, o plano de Deus agora era cumprir efetivamente esta promessa. Se ele havia lhe prometido um filho, chegou o momento de materializar esta bênção. E Deus reafirma a promessa de dar a Abraão uma descendência incontável, de onde surgiriam nações e reis. Ao ouvir Deus confirmando a aliança a despeito dos seus erros, ele prostou o rosto no chão em atitude de tremor e temor ao Eterno, em um ato de humildade e contrição. Enquanto ele estava ali inclinado, o Senhor continuou a confirmar as suas promessas que lhe fizera anteriormente. E diferente de suas conversas anteriores, Deus resolve ali mudar o nome de Sarai, que é a princesa de Abraão, que agora seria a princesa de todos os seus descendentes. E de pai exaltado, que significa Abrão,
ele passa a ser chamado por Deus de pai de uma multidão ou povos, que é Abraão. O Deus que havia lhe dado Canaã como parte da aliança estava confirmando que ele seria pai de uma grande multidão, mesmo que ele ainda não tivesse um filho, o filho da promessa. Imediatamente, Abraão entendeu que o Deus que cumpriu a sua palavra em relação à terra, que ele lhe mostraria lá de Gênesis 12:1, também cumpriria a promessa de lhe dar um filho. Para que a promessa cumprisse o seu propósito de abençoar as demais nações, era preciso que Abraão fosse o líder espiritual de uma nação e confiasse plenamente em Deus, obedecendo à sua vontade. E isso ficou claro nas palavras seguintes de Deus para ele. É sua responsabilidade permanente, disse Deus, e de seus descendentes, obedecer aos termos desta aliança. E a parte que cabia a ele como líder era levar todos os homens a fazer a circuncisão. Esta foi a prova da aliança com os descendentes físicos de Abraão. Todos os homens e meninos deveriam passar pela circuncisão. Aquele que não passasse seria cortado da aliança. Agora, porque Deus escolheu a circuncisão como um sinal desta aliança, é muito difícil de entendermos. O que sabemos é que a circuncisão é muito usada como uma figura de arrependimento espiritual e submissão a Deus. Isso está lá em Jeremias 4, Deuteronômio 10 e Deuteronômio 30. O decorrer da conversa de Deus com Abraão encheu o seu coração de alegria, a ponto dele rir, pensando como Deus faria um homem de quase 100 anos e sua esposa com quase 90 se tornarem pais. Mas também o revelou como um pai preocupado com seu filho Ismael, e o seu pedido a Deus revela este pai cuidadoso. Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a sua bênção. Gênesis 17, versículo 18. O conteúdo dos versículos seguintes a este mostra um Deus atendendo ao pedido de um pai preocupado e afirmando que Ismael seria abençoado por causa de Abraão. Ao final daquele encontro com Deus, o encontramos à frente da fila de homens que seriam circuncidados e levando consigo a Ismael, seu filho com a serva Agar. Esta parte da história de Abraão nos ensina que Deus não esquece do que nos prometeu e por mais que pareça que o seu agir está demorando, ele sempre age no tempo certo e sempre vai além daquilo que esperamos ou pedimos. Se vivermos pela fé a aliança com Deus, jamais nos arrependeremos de aguardar o seu tempo. Pense nisso, mas por ora, fique na graça e na paz e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web Rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal e lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.